Episódio 5. Uma Alemanha em transformação e seu contexto histórico. Enquanto Nietzsche mergulhava nos estudos clássicos e na filologia nas universidades de Bonn e Leipzig, a Alemanha estava prestes a enfrentar uma das transformações mais significativas de sua história. O cenário político, social e cultural que se desenrolava ao redor do filósofo em formação não era apenas pano de fundo, mas um elemento importante que moldaria seu pensamento e sua obra futura. A década de 1860 marcou o início de uma era de mudanças dramáticas para os estados alemães. A Prússia, sob a liderança do rei Guilherme I e seu astuto chanceler Otto von Bismarck, estava prestes a redefinir o mapa político da Europa Central. Bismarck, uma figura imponente tanto em estatura quanto em intelecto, havia assumido o cargo de ministro-presidente da Prússia em 1862, com uma visão clara: unificar os estados alemães sob a égide prussiana. Em 1866, enquanto Nietzsche se dedicava aos seus estudos em Leipzig, a Prússia entrou em guerra com a Áustria, sua principal rival pela supremacia entre os estados alemães. A Guerra Austro-Prussiana, também conhecida como Guerra das Sete Semanas, terminou com uma vitória decisiva da Prússia. Este conflito não apenas consolidou a posição da Prússia como potência dominante na Alemanha, mas também pavimentou o caminho para a unificação que estava por vir. A atmosfera nas universidades alemãs durante esse período era elétrica. Professores e estudantes debatiam acaloradamente o futuro da nação, e Nietzsche, sempre atento às correntes intelectuais de seu tempo, não ficou imune a essas discussões. Em uma carta a um amigo, ele escreveu: "Vivemos tempos tumultuados, meu caro. A Alemanha está em ebulição e sinto que estamos à beira de algo grandioso, embora ainda não saiba dizer se para o bem ou para o mal." O clímax desse processo de unificação veio em 1870, com o início da Guerra Franco-Prussiana. Bismarck, em uma jogada magistral de diplomacia e manipulação, provocou a França a declarar guerra à Prússia. A vitória prussiana sobre os franceses não apenas solidificou a união dos estados alemães, mas também levou à proclamação do Império Alemão em 18 de janeiro de 1871, no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Nietzsche, então com 26 anos e já professor na Universidade de Basileia, observou esses eventos com uma mistura de fascínio e apreensão. Inicialmente, como muitos intelectuais alemães, ele foi tomado pelo fervor nacionalista. Em uma carta à sua mãe, ele escreveu: "A unificação da Alemanha é um feito notável, um testemunho da força e determinação de nosso povo. No entanto, temo que o triunfo militar possa ofuscar as verdadeiras virtudes da cultura alemã." A criação do Império Alemão trouxe consigo uma onda de otimismo e orgulho nacional. A Alemanha, agora unificada, emergiu como uma potência europeia, rivalizando com a Grã-Bretanha e a França. Este novo status foi acompanhado por um rápido desenvolvimento econômico e industrial. A Revolução Industrial, que havia chegado mais tarde à Alemanha em comparação com seus vizinhos ocidentais, agora avançava a todo vapor. As cidades alemãs se expandiram rapidamente, com fábricas e chaminés pontilhando o horizonte. A população urbana cresceu exponencialmente à medida que os camponeses deixavam o campo em busca de trabalho nas indústrias em expansão. Berlim, a capital do novo império, transformou-se em uma metrópole vibrante, símbolo do poder e da ambição alemã. No entanto, essa rápida industrialização trouxe consigo desafios significativos. As condições de trabalho nas fábricas eram muitas vezes deploráveis e a desigualdade social se acentuou. O contraste entre a riqueza ostensiva da nova classe industrial e a pobreza dos trabalhadores urbanos era gritante. Esses problemas sociais não escaparam ao olhar crítico de Nietzsche, que mais tarde incorporaria reflexões sobre a sociedade industrial em sua filosofia. Paralelamente às mudanças políticas e econômicas, a Alemanha experimentava uma efervescência cultural sem precedentes. O movimento romântico, que havia florescido nas primeiras décadas do século, deu lugar a novas correntes artísticas e literárias. O realismo ganhava força na literatura, com autores como Theodor Fontane e Gottfried Keller retratando a sociedade alemã contemporânea com um olhar crítico e minucioso. Na música, Richard Wagner emergia como uma figura dominante, sua obra representando o ápice do romantismo musical alemão. A influência de Wagner sobre Nietzsche, tanto pessoal quanto intelectual,
seria profunda e duradoura, embora eventualmente se transformasse em uma relação complexa e tumultuada. O campo das ciências também experimentava avanços notáveis. A teoria da evolução de Charles Darwin, publicada em 1859, causava ondas de choque no pensamento científico e filosófico alemão. Debates acalorados sobre as implicações do darwinismo para a compreensão da natureza humana e da sociedade ocorriam nas universidades e nos círculos intelectuais. Nietzsche, sempre ávido por novas ideias, absorveu esses debates e mais tarde incorporou elementos do pensamento evolucionista em sua própria filosofia. No campo da filosofia, o idealismo alemão, que havia dominado o pensamento filosófico na primeira metade do século com figuras como Hegel e Schelling, começava a dar lugar a novas correntes. O materialismo e o positivismo ganhavam terreno, desafiando as concepções metafísicas tradicionais. Arthur Schopenhauer, cuja obra exerceu uma influência profunda sobre o jovem Nietzsche, oferecia uma visão pessimista do mundo que contrastava fortemente com o otimismo do progresso industrial e científico. Nietzsche, imerso nesse caldeirão intelectual, começou a desenvolver suas próprias ideias, que eventualmente o levariam a questionar muitos dos pressupostos fundamentais da filosofia ocidental. Em seus cadernos desse período, encontramos as sementes de conceitos que mais tarde se tornariam centrais em sua obra, como a crítica à moralidade cristã e a busca por uma reavaliação de todos os valores. O Zeitgeist da Alemanha unificada, com seu nacionalismo exacerbado e sua confiança no progresso material, não escapou à análise crítica de Nietzsche. Em O Nascimento da Tragédia, sua primeira obra importante publicada em 1872, ele já expressava preocupações sobre o estado da cultura alemã. Embora inicialmente influenciado pelo nacionalismo cultural promovido por Wagner, Nietzsche logo começou a desenvolver uma visão mais cética e crítica do projeto nacional alemão. Em seus escritos posteriores, Nietzsche frequentemente contrastaria o ideal de uma cultura elevada com o que ele via como a mediocridade da cultura de massa emergente na Alemanha industrial. Ele criticava o que percebia como uma ênfase excessiva no progresso material em detrimento do desenvolvimento espiritual e cultural. Em Considerações Extemporâneas, ele escreveu: "O sucesso alemão na política e na economia pode muito bem significar uma derrota para a cultura alemã." Nietzsche se distanciava cada vez mais do meio intelectual e cultural alemão. Sua saúde frágil, que o forçaria a se aposentar precocemente de sua cátedra em Basileia em 1879, também contribuiu para seu crescente isolamento. No entanto, foi precisamente nesse isolamento que Nietzsche desenvolveu suas ideias mais radicais e influentes. O contexto histórico da Alemanha em transformação forneceu tanto o combustível quanto o contraponto para o pensamento de Nietzsche. Sua filosofia pode ser vista, em muitos aspectos, como uma resposta crítica às mudanças dramáticas que ele testemunhou em seu país natal. Ao mesmo tempo, suas ideias eram profundamente enraizadas na tradição intelectual alemã, mesmo quando ele buscava superá-la. Assim, enquanto a Alemanha se consolidava como uma potência política e econômica, Nietzsche emergia como uma voz dissidente, questionando os valores e as certezas de sua época. Sua história intelectual estava inextricavelmente ligada ao turbilhão de mudanças que varreu a Alemanha na segunda metade do século XIX. Assim, vemos um Nietzsche cada vez mais distante do fervor nacionalista e do otimismo progressista que dominavam a Alemanha recém-unificada. Seu pensamento começava a tomar rumos que o levariam a questionar não apenas os valores de sua época, mas os fundamentos da civilização ocidental como um todo. É neste momento que um dos marcos mais importantes da vida de Nietzsche acontecerá. Seu encontro com Richard Wagner, uma figura que personificava muitas das contradições e aspirações da cultura alemã do século XIX. Falaremos sobre este encontro no episódio seguinte.